digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Gente, 8h34, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco esse programa vai estar disponível em podcast, para você ouvir aí na melhor hora do dia. Se quiser assistir novamente o programa, ou assistir o trecho do programa, vai estar disponível também no Face ou no YouTube. E logo mais, reprise na Plena TV. São 8h35, né? Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem aqui na Folha FM. E com hoje a presença do Aloysio Abreu Barbosa na nossa bancada, estamos conversando com os professores e diretores também aí da FAETERJ, o Alzimar Fernandes Gomes, que é engenheiro, professor e diretor-geral da FAETERJ Campos, a Milena Ferreira Higino Nunes, que é jornalista, professora e vice-diretora da FAETERJ Campos, e o Túlio Queto de Souza Pinto, que é biólogo, professor e coordenador de extensão e pesquisa da FAETERJ. E falar em pesquisa, é justamente isso que nós vamos pedir agora aos nossos convidados para analisarem aí, para comentarem sobre essa questão das últimas pesquisas. E aí eu chamo o especialista nos números dessas pesquisas, que é o Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, por favor, né, mostra para a gente aí os últimos números dessas pesquisas, por favor. Ontem saiu a pesquisa Quest, né, que deu uma vantagem, porque desde que Flávio foi lançado candidato pelo pai, pré-candidato, aliás, para respeitar, né, não ter convenção, pré-candidato, em dezembro, no dia 5 de dezembro, ainda Bolsonaro preso na Papudinha, hoje está em prisão domiciliar, Flávio começou a crescer, cada pesquisa, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, vinha crescendo e chegou, a partir ali de março, sobretudo, fevereiro, março, a empatar tecnicamente com Lula, numa projeção de segundo turno, e superá-lo numericamente. Lá, março e abril, superar o Lula numericamente no segundo turno, o que é muito emblemático, porque isso não acontecia em pesquisa eleitoral presidencial desde Fernando Henrique Cardoso, em 98. Algum candidato ter mais intenção de votos que Lula na projeção do segundo turno. Desde 98 isso não acontecia, e aconteceu com Flávio. No final de abril, aparentemente ele bateu no teto, todas as pesquisas indicavam isso. Uma coisa... Por si só, a candidatura tinha parado de crescer, né? E no dia 13 de maio vem a Intercept revelando a conversa, né, de Flávio com o Gorcaro, Flávio pedindo dinheiro para concluir o filme Dark Horse, a cinebiografia do seu pai, Jair Bolsonaro, e depois, mensagem, depois o próprio Flávio admitiu que, após a primeira prisão de Gorcaro, está preso novamente hoje, mas após a prisão já com tornozeleira eletrônica, ele o visitou, segundo ele, para encerrar as relações, mas segundo o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, teria sido para pedir o resto do dinheiro, então há versões contraditórias. Fato é que, do dia 13 em diante, se ele já tinha batido o teto, as pesquisas mostram que ele começou a sangrar a intenção de voto. E Lula tem melhorado a aprovação de governo e intenção de voto, né? São tendências que parecem ser claras aí nas pesquisas, todas as pesquisas do dia 13 em diante. E a mais recente, para citar o número mais recente, para exemplificar em número, em abril desse ano,
projeção do segundo turno, Flávio chegou a bater 42. Vamos retroagir, vamos março. Março, segundo turno, era um empate exato numérico em 41-41. Em abril, Flávio passa Lula numericamente. Como eu disse, isso não acontecia desde 98. Tá? 42-40 em cima de Lula no segundo turno. Maio, a pesquisa de Maio Quest foi divulgada no dia 13. Então, ela é anterior aos efeitos do áudio, né? Lula 42-41, já havia uma recuperação, teria essa recuperação de Lula, e agora Lula abre 44-38, a margem de erro ter sido 2 pontos para mais ou para menos, são 6 pontos, é uma vantagem para além da margem de erro, né? Como é que você... E a eleição, daqui a exatamente 3 meses, 19, 4, 23 dias, primeiro turno, no primeiro turno. 3 meses e 19, 4, 23 dias. Como é que vocês projetam isso? Volto agora do alfabético, eu começo pelo Alzimar. Então, Luiz, o que acontece, né? Como você falou, havia esse empate, né, com a ligeira vantagem para o Flávio Bolsonaro. Eu acredito que a divulgação desse episódio, desse áudio, né, que houve entre ele e o Vocaro, realmente impactou um pouco negativamente. Mas uma coisa que a gente tem observado muito é que tanto o Flávio, né, como o Lula, eles têm um peso, né? Tem um peso. Independente do que acontecer, ele já tem assim uma intenção de voto já cristalizada, né? Então as pessoas, acho que gira em torno de 30%, né? Mais ou menos, cada um, não sei o percentual exato. É o piso, né? O piso deles é 30, para chegar a 30%. Piso. Então são eleitores fiéis, né? Que estão com eles, independente do que acontecer. Agora, a questão da rejeição também é alta, né? Para os dois. Né? O pessoal costuma se dizer que quando, né, o que define no segundo turno, digamos, no primeiro turno é realmente intenção de voto, né? Quem tem mais, né? Tem maior intenção, né? Conforme as pesquisas vêm revelado. No segundo turno já seria a rejeição. Quem tem uma rejeição maior tende a perder. Quem tem a rejeição menor tende a ganhar. Como os dois estão muito... O índice de rejeição é alto, né? Aí fica uma coisa assim um pouco indefinida, né? A situação um pouco indefinida. Mas na minha opinião, acho que o que decide também não é nem a esquerda, digamos assim, nem a direita. Seria o pessoal que está mais no centro. Né? Então, quem conseguir agregar mais votos, conseguir conquistar mais votos do pessoal que está mais no centro, eu acho que tende a ganhar a eleição. É o que a gente fala lá nos Estados Unidos, o tal dos swing states, não é isso? Que tem alguns estados que são republicanos. Outros já são democratas, né? Isso já é fato. E tem alguns estados que não têm uma preferência, digamos assim, né, bem definida. Então, quem conseguir conquistar, no caso dos Estados Unidos, esses estados, e aqui no Brasil, né, esse eleitor que não se identifica com nenhum dos dois polos, eu acho que tem assim, maior chance, né, de ganhar. Né? Então, assim, fala muito na terceira via, mas eu acho que, no momento, não é viável, né, ainda ter um crescimento, uma ascensão de uma terceira via. Acho que a tendência é ficar realmente entre esses dois campos, né? Manter essa polarização. Milena? O áudio, Milena. Desculpa. Eu concordo com o Alzimar, eu vejo também dessa forma. Eu até gostaria também de uma terceira via, mas eu acho que a polarização, a eleição vai ficar entre os dois, entre Lula e Flávio, e infelizmente os extremos, a meu ver, não é o ideal, né? Não é o ideal, mas e aí a gente estava até conversando sobre isso anteriormente, em relação à nossa missão, a nossa
ao nosso objetivo, que é pensar no coletivo. Eu acho que o candidato, né, que vier, que nos representa, é sempre nesse sentido, de pensar no coletivo, pensar em pautas voltadas para a educação, principalmente, a gente está falando de presidência, mas quando a gente vai para deputado, federal, estadual, pensar nessa representatividade, mas eu acho que a gente está entre esses dois pontos extremos aí, ou Lula ou Flávio. Túlio. Vamos lá. Eu gosto de falar bastante de política, tá? Principalmente na questão de análise de pesquisas. Uma coisa que eu gosto de ver em relação às pesquisas em si é que, primeiro, eu não gosto de ver cada pesquisa separadamente uma da outra. E, segundo, eu gosto de contextualizar em cima de cada instituto de pesquisa pela técnica de pesquisa que ela faz. Então, por exemplo, muitas das vezes eu vejo a pesquisa na Paraná Pesquisas um pouco diferente da Quest, porque a Paraná Pesquisas usa muito por telefone. Então, ela pega um público diferente, por exemplo, quando é a Folha ou quando é a Quest. Mas, olhando todos eles, isso é um dos motivos pelo qual cria-se confusão mas não sei quem estava em primeiro, houve manipulação, houve não sei o quê, e não é bem assim. Dei aula eu uso muito exemplo de pesquisa eleitoral para falar sobre estatística para áreas que a gente dê aula, principalmente. Então, assim, para mim, essa informação agora de que houve uma queda e essa queda está fora da faixa do limite de erro, porque para mim alguém fala, numericamente está maior, mas está no limite da taxa de erro, para mim eles estão empatados, porque pode ser um erro de amostragem que acontece naturalmente. Ponto. Então, assim, qual é a diferença? Ou quando você analisa um crescimento, analisando várias pesquisas em sequência de um mesmo instituto, ou uma queda acontecendo olhando do mesmo instituto. Então, houve alguma coisa realmente sobre essa eleição agora para a condição do Flávio Bolsonaro. E eu acredito que possa ser a não capacidade de transferir os votos que as pessoas hoje têm. No caso, os votos do Lula, ele não consegue hoje transferir tão bem. Os votos do Bolsonaro também não consegue transferir tão bem, nem que seja para o próprio filho. Para mim, é essa a visão que eu tenho agora. Então, a diferença o Lula tem o consolidado voto dele é maior do que o Flávio tem, porque, na verdade, o consolidado não era do Flávio, o consolidado era do pai. Sendo assim, o Flávio tem uma fragilidade em relação aos votos que o Lula não tem. Ponto. A gente encontraria uma fragilidade nesse quesito, nesse piso de 33% dos votos entre os dois, se por acaso Lula tentasse transferir os votos dele para outro candidato. Aí sim a gente teria uma disputa, sim, em que teria o mesmo patamar da questão dos candidatos, tá? Então, assim, eu ainda acho que vão ficar esses dois candidatos no final, porque, embora se tenha influência do que está acontecendo em relação ao Vorcar, em relação a tudo mais, existe uma questão de que a opinião pública ela muda muito pouco ultimamente, e hoje em dia a gente tem uma eleição de rejeição. O menos rejeitado é que está sendo eleito. Ponto. Então a questão a grande briga que se tem hoje é para tentar evitar que essa rejeição aumente. Mais do que a aprovação é evitar que a rejeição aumente. Porque muita gente está votando em um candidato para não votar no outro, né? Então essa, para mim, é a visão que a gente tem agora. Só para agregar uma informação, e o que o Zimar falou inicialmente, está coberto de razão. Isso não é opinião, isso é fato estatístico medido, né? E não só uma intenção de voto, mas na urna. Aí é empírico mesmo, não tem como questionar, é concreto. O que definiu a eleição do Bolsonaro em 2018 foi a migração dos votos do centro para Bolsonaro naquele momento, um PT desgastado, por vítima de Dilma, Lava Jato, Lula preso. O que definiu a eleição para Lula de 2022 foi os votos do centro pendulando
aí no swing voter, né, swing state, pendulando para Lula pela péssima gestão de Bolsonaro na pandemia da Covid, né? Então, o voto do centro, para onde ele pendula, ele define. E a Quest, que faz essa repartição, mostra, ele chama o centro de indecisos. Ele bota 5 grupos: esquerda lulista, independentes, né? Independentes, que seria o centro, direita bolsonarista e direita bolsonarista. Cada grupo faz mais ou menos 33%, né? São 3/3, né? Esse movimento que a Quest registrou ontem, entre maio e junho, se deu no eleitor independente, o que, com base no que houve em 2018 e 2022, é bom para Lula. Esse é o retrato do momento. Vai ser daqui a 3 meses e 20 dias? A ver, né? Mas até porque há pouco tempo ele estava diferente, né? Da mesa agora estava contrário. O Brasil quase mergulha um flash, né? Menos de tédio. Para governador, a pessoa mais recente que a gente tem, o governador do estado do Rio, é da Paraná Pesquisas, ao qual o próprio Túlio se referiu. E é bom lembrar também que, assim, empiricamente, quais foram os 4 institutos que mais acertaram o segundo turno presidencial de 22. O que mais ficou próximo foi a MDA, que gravou quase o primeiro e segundo turno, faz pouca pesquisa, mas é muito boa pesquisa quando faz. Paraná, Quest e Datafolha. Então, esses foram cujos resultados de pesquisa mais se aproximaram da urna do segundo turno de 2022. E a pesquisa Paraná para governador dá no primeiro turno Paes com 48,3% de intenção de voto na estimulada, né? Douglas Ruas, candidato ao bolsonarismo, presidente da Alerj, 12,6%. O ex-governador Antônio Garotinho, 9,2%. Aí há um empate técnico, né, entre Douglas Ruas e Garotinho. Os outros candidatos, 10,5%, Branco, 12%, não sabe, não respondeu, 6,5%. Quer dizer, a diferença de Paes para Ruas é de 35,7 pontos percentuais. A diferença dá com pau em qualquer eleição do mundo, né? E no segundo turno, eu acho que o Paraná errou, só simulou o segundo turno com o Douglas Ruas, tinha que simular com o Garotinho também, já que é um empate técnico na segunda colocação. Mas o que a Paraná fez foi só com o Douglas Ruas, e o Eduardo Paes com 60%, Douglas Ruas 24,5%, Branco e Nulo 10,8%, não sabe, não respondeu 4,6%. São 2 vantagens enormes, né? E quando faz se for tribobó a China, é a mesma coisa, né? Enorme, enorme. Ele tinha uma vantagem muito grande também em 2018, perdeu a eleição governador para o Witzel, atropelado na reta final nos 2 últimos dias. Como é que vocês veem? Agora inverto a ordem, começo com o Túlio. Eu vejo uma diferença agora em relação a 2002, quando teve o Witzel, porque o Witzel teve um movimento da transferência de votos da família Bolsonaro. Isso, na verdade, fez ele ter uma ascensão que só o Paraná Pesquisa, se eu não me engano, na época pegou, porque eles fizeram uma pesquisa na última semana e viu que ele estava subindo. Mas a boca de urna da Datafolha registrou. Registrou também, né? Eu lembro que teve uns 2 institutos de pesquisa que conseguiram pegar essa ascensão, que foi uma ascensão meteórica. Porque... Mas não com o tamanho, pegaram o movimento, mas não o tamanho. O movimento. Tipo, eles começaram a pegar a ascensão, eles não pegaram que ele poderia ganhar. Então, assim, só que eu não vejo essa possibilidade acontecer agora. Tá sendo muito difícil, porque ninguém preparou, os partidos não prepararam, né, nesse quesito. Está sendo muito difícil encontrar alguém que entre com peso para concorrer contra o Eduardo Paes. Não estou dizendo que ele já ganhou, porque até a eleição tem 6 meses ainda. Mas para qualquer candidato que vá concorrer com alguém que foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro por 4 mandatos, né, 3 mandatos e meio, para concorrer com alguém com esse padrão, você precisa de construir uma imagem forte de oposição. E a questão é que eu não estou vendo uma construção de uma imagem forte de oposição. Alguns partidos no Rio de Janeiro não têm força para emplacar um candidato, normalmente bota o candidato, mas ele não consegue nem passar dos 2%. E
E, tipo, a galera que poderia meio dizer que a oposição ao Eduardo Paes é muito parecido com o conjunto político dele. Então, eu não vejo, a não ser que eles consigam construir alguma coisa nova, eu não estou vendo um candidato que possa concorrer com ele a ponto de diminuir. Existe essa possibilidade? Existe, mas eu, pessoalmente, não conheço. Eu não tenho inserção dentro da política o suficiente para dizer quem pode ter força para poder chegar lá. Eu espero que tenha, porque eu acho que uma eleição tem que ter candidatos que a gente possa escolher. Quando está muito centralizado num só, a gente perde aquela possibilidade de discutir as coisas direito, né? Meio que dá uma ideia de que ele tem um superpoder, já que ele tem uma super aprovação da população que votou nele. Essa é a minha grande preocupação, principalmente como funcionário do Estado, morador do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de alguém que pense na educação, que pense na saúde, que pense no crescimento da nossa cidade e da nossa instituição. A gente precisa disso, né? Do jeito que as coisas vão no Estado do Rio de Janeiro, só que o vereador que pensa em não ser processado e preso já seria um grande avanço. Mas, Milena, como é que você vê a eleição ao governador? Então, como nós falamos do impacto de algumas efemérides nos candidatos, eu vejo, por exemplo, o Douglas Ruas, para mim, nunca foi um candidato forte, né? Um candidato que bateria, né? Seria capaz de bater no Eduardo Paes. Mas, a meu ver, a renúncia de Cláudio Castro para evitar a cassação fez com que o candidato do PL perdesse mais força, né? Então, isso, consequentemente, fortaleceu o Eduardo Paes. E, a meu ver, Eduardo Paes já ganhou, né? Não tem para ninguém, a diferença é muito grande. Para mim, ele, de fato, já é eleito, né? Como dizem. Então você cria eleição turno único? Eu não sei, porque pode ter essa surpresa. Dizer que ela será em turno único é difícil também, né? Porque a gente sabe como que é a movimentação política. Mas ele vai ganhar com folga, né? Não no primeiro turno. No primeiro turno, eu acho que pela divisão de votos, porque são muitos candidatos, né? Tem garotinho, enfim. Mas eu não acredito no primeiro turno. Mas ele vai ganhar com folga no segundo turno, né? Não tem como, né? Não tem concorrente. Gostaria que tivesse, mas não tem, não. Alzimar? Então, com essa renúncia do Cláudio Castro e o fato do presidente da Leste não ter podido assumir, né, até o momento, não sei se vai haver alguma mudança. Acabou que o grupo político do Cláudio Castro, né, não ascendendo ao poder, realmente perderam um pouco, né, como eu poderia dizer, estando com a máquina na mão, eles teriam, né, mais resultados, né, mais ações, né, para poder efetivar e resultados para apresentar. Né? O Douglas Ruas, ele é deputado estadual, atualmente presidente da LERJ, foi, acho que, se não me engano, secretário estadual de cidades, é isso? Isso. Então já tinha, né, como secretário, estava atuando no administrativo, mas não é ainda totalmente conhecido, né, no estado do Rio como um todo, embora, né, a base eleitoral dele seja lá em São Gonçalo, que é uma região também de grande densidade demográfica, né, e acho que tem se não me engano, terceiro maior colégio eleitoral do estado. Isso? Eu acho que é o terceiro. Qual o terceiro? São Gonçalo. O segundo é Duque de Caxias. Terceiro pode ser São Gonçalo, mas se não me falha a memória, acho que é Nova Iguaçu. Eu teria que confirmar. Tá, mas se não é terceiro, é o quarto. Né? Lá, realmente, a quantidade de eleitores é muito grande. Eduardo Paes, concordo com o Túlio. Ele é o franco favorito. Não cravaria que ele ganharia a eleição. A Milena tem razão também, porque, embora eu acho, né, que ele tem grande chance de se eleger já no primeiro turno. Mas a gente no Brasil tem que contar com o imponderável, né, que fala, né? Sim. Esse, né, quem está lá embaixo, você acha que não tem chance nenhuma, acontece algum fato, e quem está em cima, né, quem está muito bem avaliado nas pesquisas, acaba, né,
perdendo, conforme até o fato que eu me lembro do próprio Cláudio Castro. Não era muito bem avaliado como governador, e de repente houve aquela operação lá no Rio, né, que, enfim, que acabou tendo uma grande repercussão, e aí ele começou a melhorar, né, seu índice de aprovação, a ponto até de como candidato a senador, estar liderando as pesquisas, né? Então, e mesmo no cenário nacional, né, como você mesmo falou, né, Luiz, o Flávio Bolsonaro estava rente lá com Lula, em algum momento até liderando, né, nas pesquisas, numericamente. Aí houve essa notícia aí, né, da ligação dele lá com o Vocaro, e acabou impactando. Então, o Brasil, assim, a gente pensa que, digo no Brasil, né, embora a pergunta tenha sido para governador, mas acontece um fato aí que acaba impactando, influenciando muito, né, na decisão do eleitor. E pesquisa como se fala, né, é um retrato do momento. Nesse momento, realmente o Eduardo Paes é o franco favorito. O Garotinho, até onde eu sei, ele parece que teve os direitos políticos deles, né, restituídos. Então, o fato dele estar... Desculpa, só para confirmar, foi ontem no Supremo, pá de cal em qualquer impedimento eleitoral pela Operação Chaquinho. Ontem foi pá de cal. Não tem mais possibilidade mais de haver, não por esse motivo, né? E era o único independente. Então ele está de volta ao páreo, né? Para poder concorrer, caso queira, né? Concorrer a governador. E já tem um histórico, né? Foi governador, então pode ser, né? Eu acredito que ele tem a chance de crescer, a partir do momento que as pessoas tomarem conhecimento desse fato, né, que ele está elegível. Então, né, aí eu concordo aí com o Túlio também, eu acho que o ideal seria ter um segundo turno, até para poder, o candidato, né, quem tiver à frente, no caso, no momento Eduardo Paes, se sentir muito empoderado. E aí, isso aí acaba, né, não dando oportunidade de ser feita uma discussão, né, discussão que a gente merece, né, e deveria ocorrer. Mas pode ser que Garotinho, de volta ao páreo, né, ele cresça, né, e isso acaba até provocando, né, de repente entre ele e o Paes, ou não sei, um segundo turno. Né, mas eu acho que, a julgar pelo momento, da fotografia do momento, de fato, Eduardo Paes é um franco favorito, né. Você fala imponderável no Brasil, é o nome desse negócio aqui, ó, que eu estou mostrando, é o tal do celular, que tem uma meia dúzia de celular aí que, se for, de fato, forem abertos, nós teremos um monte de imponderáveis, né? O tal do que a gente chama aqui de aviões do Eduardo Campos, né? Aquela fatalidade que, infelizmente, a gente não relata sobre isso, mas sim sobre o caso de o acidente ter quase que mudado o resultado de uma eleição. Gente, aqui são 9h02, vamos ter que fechar o programa, mas assim, um momento muito importante, eu acho que uma virada de página nessa formação de profissionais aqui da região. Vocês têm essa grande missão de preparar não só jovens, mas toda a população, né, para enfrentar esse mundo moderno que já chegou. Não é novidade para ninguém que o futuro é hoje. A cada instante você tem uma dinâmica muito grande de atualização, de mudança. O que acontecia por ano, de 6 em 6 meses, agora acontece a cada segundo. Então vocês são muito importantes nesse processo de formação dos jovens, claro, mas de todo ser humano que queira se atualizar e se formar. Eu começo agradecendo a você, meu caro Alzimar Fernandes, pela entrevista de hoje, agradecendo aí pelos trabalhos prestados ao nosso glorioso estado, através aí da FATEG, essa conquista, né, para a nossa região, que é a FATEG, muito além de um curso, como vocês falaram. Obrigado, Alzimar, bom dia, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Nogueira, obrigado, Aloysio, pela oportunidade, e gostaria de externar o convite para vocês conhecerem a nossa unidade, o nosso complexo. As portas estarão abertas, e até mesmo a população, quem porventura se interessar em obter maiores informações conosco e conhecer a nossa unidade, bom, a gente terá um imenso prazer. Perfeito. Minha querida Milena, adorei a sua estante
principalmente no que diz respeito a essa bandeirinha aí na prateleira embaixo dos livros. Tem aí uma bandeira tricolor, tem um caneco, muito lindo isso aí, muito bonito, foi a melhor parte do programa. Obrigado, amiga, obrigado aí, saudações tricolores. A Luiz falou aqui saudações com Beto, ele faz todo dia isso. Os dois flamenguistas, aliás, 2 tricolores, né, Luísa? Vai mais complicado. Amanhã nós vamos ter de novo, né? Mas 2 tricolores juntos, 3, então. É o cúmulo da coincidência. É o cúmulo da coincidência. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. A você, Cláudio, ao Aloísio. É uma oportunidade única. E reitero o convite que a Alzimar fez a todos. E também convido a seguir a nossa página no Instagram, né? @faetergesdecampos. Lá temos postado muita coisa e nos sigam lá para mais informações também. Tá legal. Tá legal. Gostei do Túlio também. Túlio não é brinquedo. Aliás, é o homem da extensão e pesquisa, né? Então entende realmente também de pesquisa, como que é a estrutura dela, seja no campo de política, de números, de dados, né? Para onde vão aí esses rumos que cada pesquisa tenta apontar, ou que algumas pessoas às vezes ignoram, né? Meu caro, ou prefere ignorar, principalmente quando a pesquisa não é tão favorável. Meu caro Túlio, obrigado, prazer poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los. Agradeço também essa acolhida minha chegando em Campos, né? Já que estou o primeiro ano que eu estou aqui junto de vocês. E a oportunidade de falar um pouco aqui com vocês, né? E o que a gente quer, né? É o desenvolvimento, principalmente da extensão aqui na unidade. Então, a gente pede para a própria comunidade participar e dizer quais são as demandas que precisam, que se a gente puder atender, nós vamos fazer o possível para atender. Então, muito obrigado. O convite para virem conhecer está de pé. Estaremos aqui de braços abertos. Tá legal. Obrigado a você. A Luiz, deixa eu só fechar com você, pedir a você para fechar também, por gentileza. Ô, Milena, você deu o arroba aí, eu não achei aqui, me ajuda aí, é o Faeterge Campos que você falou? @faetergesdecampos. Junto tem underline, ponto, traço? Tudo junto. Tá @faetergesdecampos. Tentar achar aqui. Aloysio, obrigado, Milena. Aloysio, obrigado a você também, né? Obrigado aí por hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Bom dia, Aloysio, obrigado. Bom dia, Nogueira. Saudações, Beto. Obrigado aí, Alzimar, Milena, Túlio, pela entrevista. Acho que vocês... O trabalho de vocês vem preencher uma lacuna muito importante em Campos, fundamental, o sonho de profissional de muitos jovens, né? Porventura estejam agora nos assistindo, uma certeza de uma formação, uma vaga de trabalho próxima, né? De um emprego qualificado, né? Acho que isso opera sonhos e vocês estão fazendo isso na concretude e é muito importante para a região, né? Parabéns pelo trabalho. E amanhã, obrigado pela entrevista, e amanhã vamos trazer aqui os titulares lá do programa Interação. O Cristiano Abel Barbosa, que é meu irmão, né? Mais um tricolor, vai ter mais um tricolor. Aliás, eu sou flamenguista numa família de tricolores, eu sou uma exceção. Meu pai e meu irmão tricolores, e eu flamenguista. Não vizinho que jogaram, não tinha o que fazer. E o Igor Franco, né, que divide com o Cristiano a bancada. O Cristiano é empresário, blogueiro, né, e o Igor é especialista em finanças, professor da FAFIC, né, e os dois vão aqui amanhã, vamos falar um pouco sobre o que a gente falou aqui, sobre Copa, vamos falar um pouco sobre Copa, né. O Cristiano gosta de NBA também, vamos falar um pouco dessa loucura que está sendo essa série do final da NBA. Ontem foi uma coisa que nunca tinha existido em 80 anos de NBA, aconteceu ontem, uma virada histórica do Knicks sobre o Spurs. É a primeira vez que isso aconteceu desde que a NBA foi fundada, e tem 80 anos, não é pouco tempo. Vamos falar de eleições, por óbvio, né? E também
maneira mais a gente falou aqui de maneira mais local, mais afunilada em relação ao offshore. Vamos falar de economia no sentido mais amplo, né? Os dois tem um programa muito pautado na economia aqui de campos da região e nacional também. Impactos aí da guerra do Irã na economia brasileira, né? Enfim, vamos conversar um pouco. E sempre, né, tradicional impacto, e aí falando de política, impacto da economia também nas urnas. Que, né, sempre também... The Economist, estúpido. É o caminho, né? É a economia, né, que faz aí o carrinho de supermercado. Tá tão cheio ou vazio, dependendo, né, daí a opção do eleitor. Gente, 9h09, fechamos então. Obrigado a todos mais uma vez. Boa sorte para vocês. Vamos marcar para a gente ir lá fazer uma visita, com certeza. O Cláudio também já convidou várias vezes, a gente não foi. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Amanhã, 7 horas da manhã, de volta. Continue na Folha, continue aqui na 98 FM.